As negociações em torno da melhoria do futebol brasileiro envolvem, finalmente, quem faz o espetáculo, o jogador. Eles se reuniram numa entidade, o Bom Senso Futebol Clube, e apresentam suas propostas. Há diversos estudos que demonstram que o futebol hoje, com a cadeia produtiva como um todo, gera receita na ordem de 11 bilhões de reais, com emprego na faixa de 380 mil empregos. Estudos demonstram que esses números podem, isso representa 0,2% do PIB brasileiro. Estudos demonstram que se você trabalhar a questão do calendário, que é esse terceiro ponto, se você trabalhar a questão da gestão dos clubes, esse número pode chegar a 60 bilhões, com 2 milhões de empregos gerados, com 1,2% do PIB nacional. Eu acho que nós temos que registrar também que nós não podemos esperar que essa mudança do calendário tenha efeitos a curto prazo. Não vai ser a curto prazo. Nós temos que plantar agora, mas são resultados que nós vamos ver a médio e longo prazo. Não tem uma mudança de um calendário, de uma situação que você vai ter resultados imediatos. Nós temos que ter isso bem claro. Aqui a gente trouxe uma fotografia da situação atual. Como essa apresentação é de fevereiro, está o dado de 2012, tá? Mas com os balanços de 2013, as receitas não cresceram, não mantiveram esse crescimento. Então, em 2013 também teve 3,3 bi, na verdade teve um crescimento pequeno, e aí mais em função das luvas da TV Globo, que foi a renegociação em 2012, mas essa fotografia aí mostra que, na verdade, o problema dos clubes não é a questão de receita. Aí a gente consegue ver que, na verdade, as receitas mais que dobraram nos últimos 6 anos, né? Já vou contar 2013. Tá? Então, a fotografia é boa para os clubes nesse caso. Mas aqui a gente já muda um pouco, que é o quê? O resultado operacional. Ou seja, eles gastam muito mais do que arrecadam. Tá? Então, só para atualizar o dado, de 2013 nós tivemos mais de 300 milhões de déficit. Num acumulado de 6 anos, tá? Nós estamos falando de quase 2 bilhões de déficit operacional. Ou seja, voltando, as receitas estão crescendo, mas os custos estão crescendo muito mais do que as receitas. Tá? Então, essa é a fotografia dos clubes. Esses dados são tirados dos balanços oficiais dos clubes. Tá? E aqui o endividamento líquido. 2012, nós estamos falando de 4,7 bi. 2013, nós já estamos falando de 5,3 bi. Lembrando, as receitas estavam em 3 bi e o endividamento líquido de 5,3 bi. Ele está crescendo, se a gente pegar os últimos anos, o endividamento está crescendo muito mais do que as receitas. E olha que as receitas estão crescendo muito. Tá? E aí, aqui de uma maneira bem simples, para quem que eles devem, o maior endividamento dos clubes hoje é tributário. Esse é o dado de 2012, 2013 dá 2,6 bi. Eu estou sempre falando dos 24 maiores clubes do Brasil. Tá? Então, nós estamos falando de 2,6 bi de endividamento tributário, que é o que está sendo debatido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, essa é a fotografia das finanças dos clubes. A realidade, como eles já falaram, é essa aqui, né? São 100 clubes que disputam os campeonatos, tem mais 88 que podem ou não disputar a Copa Estadual, 496 clubes não têm mais atividade no resto do ano, jogam em torno de 2 ou 3 meses. Então, a partir de março, abril, tem 12 mil atletas que já ficam desempregados. Isso aqui é uma coisa legal, né? Por exemplo, você fala que a Série D ela é deficitária. Mas, na verdade, se você for somar só a receita de bilheteria e só analisando o borderô, você tem mais de 600 mil de superávit. E uma média de público de 1.245, que é muito baixa mesmo. E o custo médio de arbitragem chega a 5.300, que hoje é subsidiado, né? Então, na verdade, ela é superavitária se for levar em consideração só a receita e o custo de jogo. Esse aqui é um dado interessante, jogos quarta a domingo, né, consecutivos. Olha lá o São Paulo, semanas com 2 jogos, 32 semanas. E jogando consecutivamente 16 jogos. Você pega o maior na Europa, tem o Real Madrid com 24, jogou 4 vezes só, com jogos seguidos, e o Bayern 5, com 18 semanas com 2 jogos. A diferença de calendário é gritante. O que a gente prioriza aqui é a criação de uma Série E.
sempre regionalizada, colocando 432 times divididos em 36 grupos de 12 cada. Mínimo de 30, máximo de 34. Lembrando sempre que ela é regionalizada, né? É em micro-regiões. Diminui bastante o custo de transporte, custo de hospedagem. Então, a Série D aumenta para 144 times, ainda todos regionalizados. E a Série C vai para 48 times, também tudo regionalizado. Então, dentro da nossa proposta, a gente cria uma entidade reguladora. Tá? E essa entidade, na verdade, tem essa atribuição de conversar com os clubes, ou seja, representar os interesses dos clubes, autorregular as atividades, tá? Comunicar aos clubes e avaliar a documentação de monitoramento. Ou seja, a entidade reguladora ela não é punitiva, ela é preventiva. É garantir o cumprimento dos contratos de trabalho, ou seja, a gente pensa da seguinte maneira, os clubes que têm dívidas pendentes com atletas, eles não poderão fazer novos contratos. Ou seja, se eu não pagar o prazo, vou usar um exemplo prático, eu não posso contratar um outro atleta até que eu quite a dívida com o meu funcionário. Tá? Não faz sentido eu pagar para um novo funcionário, sendo que eu estou devendo para o outro. Tá? Então, caso essa dívida não seja saldada até o final do ano, o clube ficará impedido de disputar a competição do ano subsequente. Os dirigentes deverão ser responsabilizados durante o seu período de gestão. O que acontece hoje na parte prática, e até se o Wilson quiser me corrigir, fica à vontade, o maior objetivo do dirigente em si é trazer título, porque ele fica marcado, de fato, pelo título. Isso eu falo pela parte prática, ou seja, se ele gasta mais do que ele arrecada, ele pensa dessa maneira. A reavaliação do endividamento com auditor independente, que também já tende a ocorrer. E a nossa oitava proposta, que é não menos importante, são os cursos profissionalizantes para os atores. Ou seja, a gente não está preocupado em resolver o problema pontual, mas sim evitar que esse problema volte a se repetir no futuro. Tá? Então, nós temos muitos gestores que não se prepararam para estarem na posição que ocupam, e isso é muito mais culpa não do gestor, mas sim da estrutura do futebol. O futebol brasileiro está nas mãos de um grupo de pessoas. São as 27 federações, os 20 clubes que são, muitas vezes, não vou generalizar, evidentemente, mas muitas vezes subservientes a essa situação, não fazem rigorosamente nada para mudar esse cenário. Os clubes jamais enfrentam a CBF, mesmo quando se sentem prejudicados. É muito raro isso acontecer, um clube ir à CBF, questionar a CBF, mesmo quando se sente de alguma forma atrapalhado, prejudicado, e o futebol brasileiro não sai do lugar. Está estacionado no mesmo lugar. As únicas coisas que a gente consegue apontar de positivas são resultados eventuais positivos da seleção brasileira de futebol, que eu acho que é um reflexo também, como eu disse há pouco, do talento dos nossos jogadores, e a sede nova da CBF, ou a reforma da Granja Comari, que, sinceramente, eu acho que é muito pouco para aquilo que o futebol brasileiro pode mostrar, representar. E a gente precisa urgentemente ter um campeonato bom, ter um futebol saudável. A nossa primeira preocupação foi o fair play financeiro, né? Responsabilidade fiscal. E nós tínhamos uma dificuldade de falar sobre o calendário nesse momento por causa da Copa do Mundo. E nós estamos pensando 2015 em diante, que é objetivo, porque agora, senador, com a Copa do Mundo, nós não teríamos essa oportunidade de fazer as modificações. É evidente que nós temos aí os clubes, jogadores, que é o bom senso, e a própria CBF, nós temos que sentar num diálogo e encontrar o melhor caminho dentro de um objetivo de atender o futebol brasileiro. O futebol é a expressão da cultura nacional. No Brasil, o futebol é praticado nas várzeas por todos nós, por toda a infância brasileira desde o primeiro dia. E é por isso que o Brasil é celeiro de craques. E por isso ele deve ser debatido em todos os espaços públicos. E é por isso que todos nós, homens públicos do Brasil, devemos ter todo esse carinho pelo futebol brasileiro. Porque o futebol é, no Brasil, cultura, educação, é espaço de política pública. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.